condenaram a gente e sem a gente ter feito nada. Então é uma sensação assim, você não tem, você está com as mãos amarradas. O erro da imprensa, no meu entendimento, foi tão ou maior do que o erro da polícia. Hoje, a ex-professora Paula trabalha como assistente administrativa numa loja e ganha R$600 por mês. Dinheiro que mal dá para ela pagar as contas. Uma realidade bem diferente de quando era uma das donas da escola de educação infantil, na zona sul de São Paulo. Para quem tinha uma vida bem, estável, estava com o sonho tudo realizado, se realizando, vivendo confortável, de repente você não ter nada, e sem ter culpa, então isso daí te machuca muito por dentro. As acusações começaram com uma queixa feita por duas mães contra os donos da escola. Segundo as denúncias publicadas na imprensa, Paula e o então marido, Maurício Alvarenga, e o casal Ikushiro e Maria Aparecida Shimada organizavam orgias com as crianças. Não havia provas do abuso sexual, mas a maior parte dos jornalistas acreditou na versão criada pelo delegado Edélcio Lemos, que conduzia as investigações. Nós estamos falando de prova. O inquérito é a prova. Quase 20 anos depois, ele continua na Polícia Civil e não fala mais sobre o caso. Mas Paula não se esquece de quando foi levada à delegacia pela primeira vez, aos 26 anos de idade. Eu apanhei sem saber por quê. Fizeram tudo, é assim, batia, aí entrava outro bonzinho, falava, não, nós vamos parar com isso se você contar a verdade. Aí eu falava, mas o que vocês estão querendo saber? Aí saía, entrava o outro, batia de novo. O caso tomou proporções maiores. Novas denúncias apareceram. Outras mães registraram queixas de violência contra os filhos. As manchetes falavam que as crianças tinham sido drogadas e participado de filmes pornográficos. Não demorou para que algumas pessoas, revoltadas com as notícias, depredassem a casa de Paula e a escola. Houve depredação da casa, da escola, eles tiveram que fugir para não sofrer linchamento, etc. Há uma dificuldade muito grande na quantificação daquilo que se denomina dano material. No local onde ficava a escola base, hoje é um condomínio de alto padrão. Paula ganhou uma ação de R$250 mil contra o estado de São Paulo por danos morais, mas cabe recurso e ela ainda não recebeu nenhum centavo. Os outros 3 sócios ganharam ação semelhante, mas também não receberam o dinheiro. Nesse período, Maria Aparecida Shimada morreu de câncer. Eles também processaram vários veículos de comunicação e já foram indenizados, mas Paula ainda espera. Endividada e sozinha, aos 44 anos, ela tenta vencer a depressão. Eu quero ter paz. A paz que eu quero é poder pagar minhas contas e tentar recomeçar. É isso só que eu quero. Boatos de interrupção do pagamento causaram preocupação e levaram beneficiários a procurar agências bancárias dos estados de Alagoas, Bahia, Paraíba, Ceará, Piauí, Maranhão, Rio Grande do Norte, Amazonas, Sergipe e em alguns pontos do Rio de Janeiro. Segundo a ministra Tereza Campelo, todo o sistema de operação do programa Bolsa Família está funcionando normalmente. A ministra negou qualquer tipo de problema no pagamento dos benefícios. Não existe qualquer motivo, qualquer questão, seja do ponto de vista operacional, seja do ponto de vista de alteração de política, que justifique a população ficar preocupada e se dirigir às agências bancárias para retirar os recursos, os benefícios do Bolsa Família. Ao contrário, o calendário do Bolsa Família faz 10 anos esse ano, nunca tivemos nenhum problema, nunca tivemos nenhum atraso e continuaremos sem ter. Não existe nenhuma possibilidade de não haver dinheiro, os recursos do Bolsa Família estão garantidos, nunca foram contingenciados. E para nós é uma alegria poder comemorar nesses 10 anos não só de sucesso na política, mas 10 anos de sucesso também junto ao nosso parceiro, a Caixa Econômica Federal. A Polícia Federal já investiga a origem dos boatos que assustaram beneficiários do Bolsa Família e provocaram corrida aos caixas eletrônicos em algumas capitais do Brasil. A ministra disse que o Bolsa Família é um programa que está consolidado e o benefício é garantido. Tereza Campelo pediu que os beneficiários sigam o calendário de pagamentos. O que nós orientamos os nossos beneficiários
às mães é que procurem retirar seu dinheiro dentro do calendário, que não tentem tirar esse dinheiro antes, porque a chance de conseguir, né, ao que nós temos de informação, não existe, e o ideal é que a gente possa estar seguindo esse calendário. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga, o nosso encontro de todo final de noite. E hoje um programa especial e um tema muito polêmico, a responsabilidade da imprensa. Se você quiser, acesse o nosso site, mande seu e-mail www.programa.deequilibrio.com.br e o seu e-mail envie para contato@programa.deequilibrio.com.br. Hoje nós já anunciamos que nós teríamos um programa especial abordando a responsabilidade da imprensa. Essa notícia que chega até você, será que ela é falsa? Será que ela é verdadeira? Será que ela foi plantada? Será que ela foi checada como manda o bom jornalismo? E você, como consumidor da notícia, nossa obrigação é com você, nosso compromisso é com a verdade. Então, o nosso programa de hoje, você já viu o tema de abertura, a responsabilidade. O que o mau profissional da imprensa, o dano que ele pode causar. E nessa semana, infelizmente, você viu algumas matérias. Eu já gostaria de apresentar inicialmente os nossos dois convidados de hoje. Deputado Rodrigo Moraes, do PSC. Rodrigo, obrigado por ter aceito o nosso convite. E Herbert, nosso companheiro aqui de televisão, do programa Repórter Mundial, que também gentilmente atendeu nosso convite hoje. Estava com um problema até de voz aí, mas se prontificou a comparecer em respeito ao nosso público, ao nosso telespectador, a você. Boa noite, Denis. Boa noite. Boa noite, obrigado por terem aceito o convite. Eu já queria, antes de passar a bola para os nossos convidados, gostaria que a produção já está no ponto daquela matéria que eu pedi para separar, que vai ser a abertura do programa. Tem uma matéria divulgada por um jornalista que eu não vou citar o nome, porque eu acho que é isso que ele quer, e um site que eu também não vou citar o nome, porque provavelmente é isso que eles querem, é notoriedade, porque a coisa foi tão mal feita que eu me recuso a aceitar que seja desinformação. A coisa foi muito mal feita. Então eu gostaria que a nossa produção já preparasse. Tá no ponto? Por favor, a matéria que foi divulgada por esse jornalista no site. Aí, nação, vamos lá. Você já está vendo? Qual é o título? Para comprar MTV, a Igreja Mundial pede para fiéis fingirem doença. Então, está arriscado o nome do jornalista ali e do site também, porque as providências que vão ser adotadas contra esse profissional e esse site, eu gostaria que agora abrisse para aquela outra insert que nós temos pronto, que eu vou exibir agora. A providência que foi feita, que foi tomada contra ele, não é essa não, ainda não é essa. Eu avisei, era outra que era para colocar na sequência, exatamente, aí está aí, obrigado. A providência contra eles já está sendo tomada no tribunal. Aí tem as notificações que foram enviadas tanto para esse repórter, quanto para os sites que divulgaram essa notícia. Então, eles vão ter que se explicar judicialmente, exato, aí é uma outra notificação, perante a justiça. Como eles agiram e por que agiram dessa forma. Então, para eles, a resposta vai ser no tribunal. E você vai entender que não só eles não vão ter que se explicar só perante a igreja, perante o apóstolo, perante as pessoas, mas também perante os membros da igreja. Por quê? Eu já queria que deixasse pronto também. Por favor, prepara a matéria. Nós temos a sonora já no ponto? Se tiver a sonora no ponto, aí eu gostaria que você já preparasse. Por que ele vai se explicar também perante outras pessoas? Aliás, Rodrigo Herbert, ele vai perder um bom tempo indo a tribunal. Logicamente, porque a questão do jornalismo, a gente sabe que o país, ele é um país democrático e é importante que a imprensa atue para que a democracia possa se fortalecer cada vez mais.
mas algo que tem que ficar registrado e que para que o repórter, o jornalista, ele tenha credibilidade, todas as matérias que ele vai colocar em pauta tem que ser muito bem checada, muito bem averiguada, e a gente pode comprovar, agora nas imagens que foram exibidas, a falta de conhecimento desse jornalista e desse site, porque a gente vê uma publicação sem qualquer teor de veracidade, se torna uma situação em que a credibilidade desse jornalista acaba sendo colocada em xeque. Então, para que a imprensa não possa se equivocar em certos assuntos, cometer certos erros, como nos exemplos que a gente acabou de comparar aí, Dr. Denis e Herbert, é importante que antes de se colocar uma notícia, ele possa averiguar se existe realmente indícios de veracidade. Que no caso aí, essa própria carta que foi colocada aí, qualquer pessoa de nós aqui, ou qualquer pessoa que esteja nos acompanhando, pode digitar, pode colocar na internet. Então, Rodrigo, só desculpa, é que esse é o ponto logo após. Eu gostaria só me confirmar se a sonora já está ok, está no ponto a sonora? Essa sonora, eu gostaria que voltasse aquele insert, o primeiro. Essa sonora foi gravada com a Dona Valquíria. Dona Valquíria, quem é? É a pessoa que aparece agora nessa foto aqui, que foi divulgada no site. Está vendo? Essa senhora de origem japonesa, que está no site ali juntamente com o apóstolo. Ô, Denis. Dona Valquíria é que nós temos agora a sonora. Pois não, Herbert? Como que ela fosse a pessoa que estivesse fingindo pelo teor da notícia? Mas ela da forma que foi colocada... O mais grave. Já temos as imagens, como já está você induzindo falou. ao erro. Isso dá indução ao erro. Colocando alguém para dar o parecer para a sociedade de que ela estaria ali naquele momento fingindo com o apóstolo. É de uma gravidade sem precedentes. E o gozado é que a iniciativa até partiu dela. Ontem ela procurou um dirigente da igreja e falou, olha, a sonora dela agora nós vamos exibir e já vai confirmar, falou, independentemente do que a igreja for fazer, eu vou processar esse jornalista. Ela que nos procurou. Exatamente, né? a iniciativa foi dela, procurou. Então, Jorge, está no ponto? Por favor, nós vamos escutar agora a Dona Valquíria, que é essa senhora que está na foto, que apareceu com o apóstolo, onde ele fala sobre fingimento de doença. Por favor, Dona Valquíria vai falar agora. Dona Valquíria, boa noite. Boa noite. Dona Valquíria, a senhora é membro da Igreja Mundial do Poder de Deus? Sim, eu sou. Dona Valquíria, aqui nós estamos mostrando agora uma foto onde a senhora está ao lado do apóstolo num culto em Santo Amaro, e realizado agora recentemente, de domingo em Santo Amaro. E a senhora tinha alguma doença? A senhora recebeu alguma bênção através do apóstolo da Igreja Mundial do Poder de Deus? Sim, foi assim. No começo desse ano, em janeiro, eu precisei amputar um dedo do pé. E precisou fazer um desbridamento, no qual tirou totalmente o peito do pé, do lado direito. Isso foi em janeiro. Uma colega da minha mãe nos pediu para estarmos assistindo o canal 21, no qual eu estava assistindo no hospital mesmo. E com muita fé, nós conseguimos, porque o pé realmente ficou totalmente sem pele, não dava para imaginar que aquilo era um pé. Foi assim que aconteceu. Então a senhora recebeu um milagre através da vida do apóstolo e da Igreja Mundial do Poder de Deus. Exatamente. Agora a senhora veja uma reportagem aqui, que foi divulgada por vários sites na internet, fala que a Igreja Mundial está pedindo para fiéis fingirem doença, inclusive doenças e curas, e que tem uma carta circulando que é para as pessoas fingirem que foram curadas, etc. A senhora chegou a receber alguma carta dessa, alguma orientação para que a senhora fingisse uma cura ou uma doença? Não, eu não recebi carta nenhuma e eu não fingi nada, porque realmente, se olharem para o meu pé hoje,
vão ver que realmente tem uma cicatriz enorme. E eu tenho fotos do processo inteiro da cicatrização do meu pé. Aqui é uma reportagem que foi veiculada aí na internet e fala sobre essa carta, sobre fingimentos. Então, aqui nós já estamos mostrando na nossa programação, inclusive a própria igreja, os representantes da igreja que já declararam que foi veiculada essa carta, que era um estelionato, que não é de responsabilidade da igreja, que a igreja nunca teve conhecimento dessa carta e que vai tomar as posturas judiciais aí contra esse repórter, contra esse órgão de imprensa que divulgou. Me parece que a senhora também se sentiu ofendida por associar sua imagem com essa história de fingimento de doença. A senhora também pretende processar? Também. Eu pretendo processar, sim, porque estão vendo a minha imagem e estão colocando ali como fingimento. Isso é um absurdo. Isso não tem como fingir uma doença. É verdade, nós já recebemos, como a senhora, várias pessoas que entraram em contato aqui conosco, que estão indignadas também com essa situação, mas a gente gostaria de dar essa oportunidade à senhora, já que a sua imagem foi divulgada por esse repórter e por esse site, associando a senhora a um fingimento de uma doença. Então a gente gostaria de dar essa oportunidade para a senhora falar e também esclarecer o nosso telespectador. Então não teve fingimento nenhum, não tem nada disso que foi divulgado, a matéria é mentirosa, é isso? Essa matéria é mentirosa, é uma matéria praticamente infantil, porque não tem como colocar uma foto e falar que essa pessoa está fingindo, porque se esse repórter, sinceramente, eu não sei se ele acredita ou não acredita, isso não vem a mim, mas uma coisa eu posso dizer com certeza, aconteceu comigo, esse milagre eu recebi, sim. Tá ok. Dona Valquíria, muito obrigado pela participação da senhora. Eu acho que foi muito esclarecedor para o nosso telespectador e também serviu para a senhora dar a sua opinião, uma vez que a senhora teve a imagem divulgada indevidamente, como a senhora falou, por esse site, por esse jornalista, através dessa notícia, como a senhora mesma confirmou, mentirosa. Obrigada. Obrigado, boa noite. Fica com Deus. Bom, agora, Herbert, você vai ver, você já conhecia, depois o telespectador vai entender. Agora você, meu amigo, minha amiga, vai ver o pior da história. Eu gostaria de estar no ponto, o documento ali, entre aspas, que esse brilhante e competente repórter se baseou para falar que existia um fingimento, uma contratação por parte da igreja de pessoas para fingir curas e doenças. Por favor, está aí. É isso aí. O que o senhor, a senhora me dizem sobre isso? Puro amadorismo isso aí, né? Ô Denis, com um detalhe, eu vejo esse documento aí, a coisa é tão armada, tão baixa, tão medíocre, tão mesquinha, que chegou um papel desse para mim, que isso não é um documento. Isso é uma falsidade ideológica. E o que nós mostramos no programa, que daqui a pouco você vai chegar lá, antecipando bem antes da notícia que saiu agora, veiculada no dia 27, dessa falsa notícia, é que o que chegou na minha mão tem o timbre, veja a gravidade da situação, tem o timbre, tem o logotipo da Igreja Mundial do Poder de Deus. Então, como é arquitetada, tem alguém por trás aí, não sei se pagando, se comprando, aqui não me compete saber quem é, quem foi, quem será. Mas que existe Agora, interesse. que existe interesse de alguém, existe. E o pior, o segundo e mais grosso erro de quem fez isso. Você vai ver, daqui a pouco você vai mostrar no seu programa. Eu quero aproveitar que amanhã reprisarei o Repórter Mundial. Veja que esse documento que você mostra aí... Por favor, eu queria... Volta para o documento. Aí está o documento. Herbert e Rodrigo, vamos ser bem sinceros. Qualquer pessoa mediana... Que tem um mínimo de... com conhecimento assim que saiba ler e escrever, o básico. Verdade. Só de olhar para essa porcaria, que não tem outro nome, que esse repórter achou como um documento, que se ele acha que isso é documento,
Sinceramente, eu não sei qual é o conceito de vida dele. Mas essa porcaria que está aí, que qualquer sem vergonha faz... Qualquer um pode digitar. Qualquer um pode digitar, não tem nenhuma identificação, não tem nada. Hoje em dia, com qualquer impressora de fundo de quintal, Pode você faz isso daí. E a mediocridade aumentou aí, porque veja que não tem o logo, não. Não Eles tem nada, quiseram. está cada vez pior. Aí tirou o logo. Está cada vez pior. Mas Porque vamos disseram, supor "Ficou que tão isso, sujo aqui." só com isso, Herbert, vamos aqui entre nós. O nosso telespectador é inteligente, raciocina. Qualquer um de nós, vendo aquela porcaria que foi exibida aqui, já sabe que credibilidade não é que é zero, é negativa, é menos alguma coisa. Né? Uma coisa é que é zero, ela é menos alguma coisa. Só para esse gênio da imprensa, que conseguiu atribuir uma credibilidade a esse documento. Mas se não bastasse só isso, está no ponto, programa Repórter Mundial, do dia 16 de outubro. Quer dizer, há 15 dias atrás, mesmo tendo uma porcaria dessa, que ninguém acredita... 16 ou 17 16 dias. ou 17 de outubro. 15 dias atrás, Foi dia praticamente. 16 o programa. 16. Então até o dia 27, 17 dias, né? Vamos 15 dias, 2 semanas atrás, no mínimo. Mesmo tendo essa porcaria que ninguém podia atribuir validade a isso daí, nós nos preocupamos em esclarecer o nosso público, claro, e o público em geral, e as autoridades. Por favor, trecho da reportagem do programa Repórter Mundial de 16 de outubro, de 15 dias atrás, por favor. Denis Munhoz, advogado, eu vou conversar com ele sobre esse assunto covarde. Aí o Marcão já pode pôr aí, né, a denúncia de vermelho. Quero o telefone 190 embaixo da polícia. Doutor Denis, o senhor como advogado, a gente vai tratar de outros assuntos aqui, mas o senhor conhece de lei, é conhecedor, tem conhecimento de causa. Aqui usa o nome do bispo, aqui fala claramente que é um pedido do apóstolo Valdemiro Santiago, falsamente, né, colocando o nome do apóstolo em destaque. E ainda aqui, eles colocaram aqui, esta carta é extremamente sigilosa, contamos com a sua compreensão, estamos confiando em sua colaboração com nossa igreja. É para o bem maior, etc. Aí põe o nome da igreja e o subsede Santa Amaro, nosso endereço ali de Santa Amaro. Evidentemente, doutor Denis, que nós não temos aqui os nomes, que eu já falei de covarde e repito, de quem está fazendo isso, usando indevidamente o nome da igreja, indevidamente o nome do apóstolo Valdemiro Santiago e indevidamente o nome do bispo Silvio Camargo, bispo dessa obra. Dentro da lei, vamos dizer que a gente tivesse um autor, tivéssemos agora, doutor Denis, o autor desta covardia, desta tentativa de golpe rasteiro, usando o nome da igreja. O que caberia, doutor Denis, dentro da lei? Eu gostaria que o senhor explicasse para quem está acompanhando o Repórter Mundial. Bom dia a todos, a paz do senhor. Herbert, está tipificado aí falsidade ideológica, mas é lógico, como você já alertou aqui, não adianta pura e simplesmente nós irmos com esse papel a uma delegacia sem oferecer maiores dados para uma investigação. Perfeito. Então, é importante para você que foi vítima ou que tentaram lhe enganar com esse documento falso aqui, se a pessoa ofereceu algum dado a você, deu algum telefone para entrar em contato, ou se de repente você viu as características físicas da pessoa, fala uma pessoa alta, magra, gorda, clara, escura, de terno, de gravata, exatamente, careca, gravata, cabeludo. Isso é importante porque às vezes a pessoa te dá o nome errado, ela dá o telefone errado, mas se você guardou a descrição física dessa pessoa, pode nos ajudar, porque nós vamos a uma delegacia, a pessoa vai munida desse documento e nós falamos, olha, foi uma pessoa que no dia tal, por volta de tantas horas, na igreja, ou dentro da igreja, ou logo na saída da igreja, com essas características físicas, me apresentou esse documento dizendo ser um documento verdadeiro da Igreja Mundial. Então, com essas características, nós podemos facilitar uma investigação, porque para existir a condenação, a tipificação, nós temos que ter quem cometeu o crime. Verdade. Nós precisamos desses dados. Fornecer à polícia ou o nome ou alguma pista que a polícia possa ir atrás para investigar. Mas são tão covardes, né, Denis, que eles não colocaram aqui um telefone, não colocaram um e-mail, porque trata-se de algo falso. Se aqui fosse um documento realmente verdade, algum comunicado da igreja, claro que tinha telefone, e-mail, né,
fax, uma série de contatos para que a pessoa pudesse, né, se comunicar com a instituição Igreja Mundial do Poder de Deus. Eu até falei aqui, o senhor estava prestando atenção, que se por acaso, que eu acho muito difícil, Denis, os covardes aparecerem, se apresentarem, mas se por um lapso eles fizerem esse tipo de abordagem, eu estava aqui instruindo, orientando as pessoas que não se zanguem. Sim, sim. Não batam de frente. Não adianta querer fazer justiça ali na hora com as próprias mãos. O importante é agir com cautela. Ficar quieto, né? Tentar obter o maior dado possível da pessoa. Se possível, conversar com a pessoa para dar um tempo útil de chamar alguém da igreja. Porque se for dentro da igreja ou próximo à igreja, você conversa com a pessoa e depois você chama um obreiro, você chama um pastor, um auxiliar de pastor. Olha, essa pessoa está me oferecendo esse documento aqui dizendo que é da igreja. Crime maior ainda, que é dentro da igreja. Pior ainda. Usando a instituição. Mas não tente você resolver ali na hora com a pessoa. E ligar para o 90. Lógico, você pode ligar para a polícia, você pode chamar, se for próximo à igreja ou dentro da igreja, um pastor, um obreiro, um bispo. E falar, olha, esse cidadão aqui está me entregando esse documento aqui, dizendo que é da igreja. Denis Munhoz, advogado, apresenta o programa Ponto de Equilíbrio aqui no canal 21. Vou fazer uma pergunta. O cidadão, diante de um fato como este, ele tem condições de dar voz de prisão a um bandido deste? Herbert, pela nossa Constituição, qualquer cidadão tem direito de dar voz de prisão, desde que seja em flagrante delito outra pessoa praticando o ato. Qualquer cidadão. É lógico que você tem que tomar cuidado, porque às vezes, como você falou, é um bandido que está fazendo isso. Então, de repente, um bandido, do mesmo jeito que ele age dessa forma, ele pode ter uma arma. Abre então, o quadrinho aí, Marcão. Você tem que tomar cuidado. É coisa de bandido. Bandido. Coisa de bandido. E caso de bandido é para ser resolvido pela polícia. Tome cuidado, veja as características da pessoa. Perfeito. Se estiver alguém próximo, denuncie, peça ajuda a alguém e nós tomaremos a providência. Se você não conseguir ser atendido na delegacia, Herbert, também é importante dizer, pode procurar a gente aqui na igreja, claro, que eu vou encaminhar um advogado aqui do nosso escritório para acompanhar você, porque de repente você chega na delegacia e você não é atendido, ou demora, etc. Não tem problema, vem aqui, denuncie o caso, nós vamos designar um advogado para acompanhar. Assim, eu vou com o senhor, porque eu vou gravando, e o senhor vai ali dentro da lei, conhecedor da lei, do Código Penal Brasileiro, a gente vai junto com essa pessoa, se é que vão aparecer, que eu acho difícil. Isso é muito difícil. Muito difícil, porque é o covarde, né? Bandido e covarde, porque tem bandido que pelo menos assume que é bandido, né? Esse é bandido e covarde. Aparece, exatamente. Tem bandido que ainda mostra a cara. Fiz mesmo, aconteceu, eu faço. Agora, covarde dessa espécie não tem coragem de aparecer. Usando o nome da igreja e o nome do nosso líder, um homem íntegro, viu? Íntegro, fala sem pestanejar. Um homem que tem se derramado, né? Não bastasse greve bancária, não bastasse as perseguições, que são muitas, ainda tem que lidar com atos rasteiros e covardes como este. E quero agradecer, Denis, dizer que a gente está aberto, você tem que vir mais vezes aqui, eu vou ter que ir mais vezes no Ponto de Equilíbrio. Vai ser um enorme prazer te receber lá. Meia hora, uma hora é pouco pra gente. Meu amado, quero te agradecer pela sua participação. Que você seja muito feliz e vamos para frente aqui esse ano. Te agradeço, Deus abençoe sua vida e de todos os nossos telespectadores. Bom, minha gente, vocês viram, contra imagens, contra fatos, não há argumentos. Para alguns jornalistas, sim, né? Para alguns jornalistas, infelizmente, para alguns jornalistas, sim. Nós já mostramos no começo do programa o que o mau jornalismo pode trazer para a sociedade. Agora, eu já falei muito, já opinei demais, tenho aqui meus dois convidados. Só gostaria de passar a seguinte pergunta para você, a seguinte indagação. Responsabilidade de imprensa. Será que isso ainda, Rodrigo e Herbert, isso foi capaz de gerar alguma dúvida? Qualquer pessoa relativamente informada podia dar alguma credibilidade a esse documento a ponto de fazer uma matéria usando imagens de pessoas, nomes de igreja, atribuindo a esse documento, desculpe, né? A essa coisa aí. Papel. O que vocês acham disso? Isso é uma falsidade ideológica, Rodrigo. Denis, qualquer estudante que está iniciando aí o seu curso de jornalismo, seja no primeiro semestre, ou não sei, no segundo, ele já tem que saber, parte de um princípio, que o jornalista, o repórter, o próprio radialista, ele tem que ouvir os dois lados da notícia.
apurar os dois lados. Ele não pode só ouvir um lado da notícia. A pessoa vai no altar da Igreja Mundial do Poder de Deus, Rodrigo Moraes. Ele vai lá, conta o seu testemunho. Essa é a única igreja no mundo que eu vejo o povo brigando para contar o que Deus fez na vida delas. São milhares de pessoas. Vai lá no altar, conta com o apóstolo. Eu tenho o privilégio de pegar uma equipe de televisão, me desloco até a residência da pessoa, tenho o exame antes e depois, e não vou no dia seguinte, eu demoro 1 mês, 2, 3. Até porque são muitos, né? Até porque são muitas reportagens. Então você vai lá, mostra, está aqui. Com prova, com né? provas, com tudo. Eu não entendo, e não me diga que ligou aqui para a igreja, isso não vai colar depois do mal causado, porque tem uma história lá no Nordeste que fala assim, né, Denis, eu sou nordestino, vim lá de baixo, do sertão, pessoal, isso é um adágio popular, você explicar que tomada não é focinho de porco é meio complicado, então isso é uma coisa bem nossa, é um termo bem popular que eu uso, então é a mesma coisa, a gente está aqui ocupando uma hora no programa como esse, que você tem a sua credibilidade, milhões de pessoas acompanhando agora, dentro do Brasil e fora, Rodrigo. Verdade. Discutindo uma palhaçada dessa. Isso é palhaçada. Isso é falta do que fazer. Falta de notícia. É que tem uma situação que nós temos que Sabe, analisar. Não tem nem como a gente... Que a Igreja Mundial, com apenas aí 16 anos, cresceu de uma tal forma e que você, como jornalista, repórter, sabe muito bem, o Dr. Denis também, que esse crescimento acaba incomodando. E a gente vê, como você mesmo acabou de relatar, no mundo inteiro, qual o ministério que as pessoas aqui brigam para dar testemunhos. E de tudo quanto é tipo, é financeiro, verdade. É na saúde, é na família, comprovados, até porque nós temos o antes e o depois. E eu, como deputado estadual, eu tenho visto muito isso também junto aos demais companheiros de partidos, de bancadas, porque eles acompanham essa programação. E eles veem o que Deus tem feito através deste ministério, através do nosso apóstolo Valdemiro Santiago, da bispa Francileia. E acaba-se, como a Igreja Mundial cresceu muito, envolvendo certas questões e que tentam, infelizmente, denegrir, tentam arranhar a imagem desse ministério. E vão continuar tentando. E vão tentar, porque a obra não vai parar, porque é uma obra que surgiu através do poder de Deus. O apóstolo Valdemiro Santiago começou lá em Sorocaba, com 16 pessoas, e cresceu do jeito que está crescendo. Hoje são mais de 5.000 igrejas no Brasil e também espalhado pelo mundo inteiro. Então, com certeza vão continuar. Mas o que nos deixa aqui a indagar é como que um repórter, um jornalista, como você mesmo disse, qualquer um que está iniciando na faculdade, eu que também me formei em Direito, a gente tem que partir de certos princípios, né? E um dos princípios é a veracidade, é você poder comprovar se aquele fato realmente tem relevância. Básicos. Saindo do checar a informação. E saindo do jornalismo, se existe uma briga de vizinho, vamos colocar uma coisa bem simples. Eu gosto de simplificar deles para as pessoas entenderem. Um vizinho brigou com o outro. Os dois são inquilinos. O locador é dono dos dois imóveis. Um está brigando com o outro porque o outro está mexendo na parede do outro e etc e tal. Será se a pessoa que alugou os dois imóveis, isso é um exemplo, gente, vai ouvir só um locatário ou vai ouvir o outro? Os dois. Será se ele vai dar razão para um dos dois sem ouvir o outro? Acredito que não. Coerência. Só se ele tiver uma predisposição contra alguém, né? E acredito que não. Aí pode ser, né? É apenas um pequeno exemplo, assim, simples, para que as pessoas possam entender. É o mínimo. O assaltante, o assassino, o réu confirmado, às vezes, diante do juiz, ele confessa o crime,
ele tem o direito de se defender. Lógico. Tem 2 advogados aqui. Ele tem o direito de levar um advogado, de se defender, de argumentar. Qual foi o argumento dado pela Igreja Mundial do Poder de Deus? Procuraram quem? Procuraram o advogado Denis? Procuraram o apresentador Herbert de Souza? Procuraram alguém aqui da igreja para que se pudesse falar, esclarecer pela igreja? Não, ligamos, mas não sei quem. Desculpe, Herbert, olha, eu vou um pouquinho além dessa história. Esclarecer o quê? Eu queria que o telespectador que está tomando pé agora dessa situação fizesse um julgamento imparcial. Você viu o lixo apresentado, né? Que aquele papel lá é um lixo, não é documento. Você viu o lixo apresentado. Só por ele já não se atribui credibilidade zero. Tá? Pois você viu uma matéria de 15 dias atrás, com a preocupação da igreja, relatando, ó, é coisa de bandido, é coisa de covarde, é coisa de polícia, se você souber quem te entregou, pegar a pessoa, ligue 190, se você precisar da ajuda aqui nossa da igreja, nós vamos dar ajuda para a delegacia com você, em rede nacional, no programa do Herbert, que é um programa excelente, inclusive de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, isso, menos de terça, né? Isso. 7h30 da manhã, um programa que aborda temas importantes, assista, um programa muito bom, em rede nacional, parabólica, quer dizer, há 15 dias atrás, uma carga de informação que depois a pessoa acessa no YouTube, acessa na internet, acessa onde ela quiser, é só colocar lá, Igreja Mundial, Herbert, Carta, etc. Tem. Quer dizer, faça o seu julgamento com aquele lixo, com esse esclarecimento, e mesmo assim foi publicada essa matéria. O que você acha? Agora responde você para a gente. O que você acha? Como é que foi conduzido isso daí? Você é esperto. Como é que foi conduzido? Se já estava dado o esclarecimento, se o documento era uma porcaria, por que foi feita essa matéria? Enquanto eu passo de novo para os meus convidados, eu só queria o seguinte, aí tem o terceiro fato que o Herbert mencionou aqui. Milhares de milagres. Eu gostaria que a produção preparasse, antes e depois, os milagres da criança, da menina, para a gente passar aqui. Milhares de milagres. Quer dizer, são 3 fatos que matadores, não tem argumentação, a menos que não se queira ouvir. Por favor. É verdade. Dá até para rir, porque a palhaçada, ela foi antecipada exatamente por nós. Quando eu vi esse papel, eu falei, não é possível. Porque tem coisas, eu até usei, quero aproveitar a sua audiência, Denis, e dizer que amanhã, às 7h30 da manhã, para quem tem o horário de verão, no Nordeste do Brasil, em alguns outros estados, 6h30, assista o programa que foi exibido no dia 16 de outubro. Essa palhaçada foi publicada agora na internet, dia 27. Então assista o programa que eu fiz, dirigido por Deus, mostrando esta pouca vergonha, mostrando esta palhaçada. Reprisarei amanhã e você não pode perder e você tire a sua conclusão. Agora, veja a que ponto nós chegamos. Uma palhaçada, uma pouca vergonha, tantos milagres aqui extraordinários. Eu tive em Caruaru, deputado Rodrigo, eu tive em Caruaru, cheguei 5 horas antes do apóstolo. Aí, eu acompanho. Herbert, só desculpe, interromper um pouquinho. Esse é um dos, né? Quer dizer, aqui também a mãe feriu a menina, né? Para poder vender o depoimento para a igreja, para depois ela ficar assim, tenha paciência. E quando tenha paciência. Quando esteve aí, foi ao vivo, televisão. Tudo ao vivo. Esse é um dos, quer dizer, um dos. A gente tem aqui, se for passar, nós vamos varar a madrugada inteira aqui. São muitos outro, milagres, testemunhos. Olha lá, outro, mesma coisa. Também outro fingimento, que a pessoa assinou aquela cartinha, outro, olha lá, o rapaz como estava no hospital, como está agora. Pode preparar. Vai ficar aqui até, olha. Pode preparar horas de televisão. Vamos citar um aqui, Rodrigo Denis, deixar o Rodrigo falar um pouco. Gosto de ouvi-lo. Eu fui a Caruaru. Caruaru tem aproximadamente 220 mil habitantes ali em Pernambuco. Falar em Pernambuco, te mandar um abraço para minha irmã Merce, jornalista, está acompanhando o programa, gosta muito do seu programa. Obrigado. O esposo Clécio, o Pedrinho Guilherme. Alô, Pedrinho. Fui para Caruaru. Como que eu faço a reportagem?
Eu sempre trabalhei dessa maneira, Denis. Você me entrevistou, eu falei. Eu faço a reportagem como se fosse ao vivo. Sem muita produção. Câmera nervosa, muitas vezes, escola do Aqui Agora. Fui para Caruaru. Tinha na praça pública, por volta das 8 horas, 270 mil pessoas. Daí para mais, porque vieram pessoas de outros estados e lotou, parecia uma latinha de sardinha. Às 3 horas da tarde, eu abri a minha reportagem na Praça de Eventos Luiz Gonzaga, ali em Caruaru. O apóstolo ainda não tinha chegado na cidade, ainda estava em São Paulo resolvendo algumas coisas e estava arrumando para Caruaru. 3 horas da tarde, eu abri a reportagem mostrando gente chegando de moto, gente chegando de van, de ônibus, de bicicleta e por aí vai. O povo nordestino, muito espontâneo. A fila era longa. E eu conheço muito bem o meu... Desculpa os casos de lepra ali, antes e depois também. Isso daí o cara contraiu a lepra só para agradar o jornalista, né? É verdade. Aí depois ele veio para se curar aqui. Ah, olha, mas não tem nem o que falar. É uma Se ele situação. achar que é maquiagem, vem um dia aqui, porque tem gente que acha, é ao vivo. Olha lá, a gente pensa que vai... Não está repetindo, não, ela está parecendo coisa nova. Aí vem... E tem material aí para muitas horas, muitos dias, aliás. Aí vem, Denis, e dá um abraço nele para ver. Dá um abraço no cara desse para ver o que vai acontecer com quem vai abraçar. Vê de perto. Aí Caruaru, só para concluir, a gente continuar o nosso bate-papo, 3 horas da tarde. Faltavam aí mais ou menos 5 horas para o início da concentração. Eu entrevistando lá, a mulher de van e tal, e veio uma mulher empurrando uma criança numa cadeira de rodas. Aí eu fui, senhora, dirigido por Deus, porque isso é coisa de Deus. Se Deus não tiver no negócio, não tem como acontecer isso. Por mais que você quisesse produzir, se eu gosto de alguma credibilidade pelas emissoras que eu passei, por mais que quisesse produzir, não daria tão certo. E eu fui lá, espontaneamente, a senhora está vindo, estou vindo do sítio, eu vim aqui buscar a minha bênção, a minha filha, paralisia infantil e tal. Ela pulava assim, toda atrofiada na cadeira de rodas. Moral da história. 8h30, o apóstolo fazendo uma grande oração. Eu estava lá no altar, de prontidão, esperando algum momento para chegar junto. Aí me sobe a mulher no altar e a menina caminhando. Andando. O repórter tem coração. Você se emocionou lá na hora. Eu sou um ser humano antes de qualquer coisa, Denis. E eu não aguentei, eu falei, apóstolo, fui falar para ele, apóstolo, eu tenho umas imagens dessa menina que eu gravei à tarde. Ele jogou o microfone. Como é que é? Eu tenho as imagens, eu não aguentei, o Espírito Santo tomou conta de mim. Eu já passei no meu programa, dá vontade de chorar e querer fazer isso com uma obra dessa, com um homem como é o apóstolo, que dá o sangue dele. Jesus esteve nessa terra, Rodrigo, em carne e osso, e ele foi crucificado, pregado numa cruz, o Rei dos Reis. Imagine o que querem fazer com o apóstolo. Eu vi aquela cena, não me aguento até hoje, dá vontade de chorar, dá vontade de ir às lágrimas. Isso não é mexer com o homem, isso é blasfemar da Bíblia Sagrada, que é a Bíblia do católico, é a Bíblia de todos, a Bíblia é uma só. Não tem a Bíblia do evangélico, não tem a Bíblia do católico, é uma só. Isso aqui dói na alma da gente, mas Deus já nos colocou aqui como soldados e nós estamos prontos para guerrear. E o Rodrigo, o importante frisar... Queria a tua opinião do seguinte, eu vou passar uma informação, aqui não é ameaça, não é só vou passar a notícia. Esse repórter vai ter trabalho, esses sites vão ter trabalho, por quê? Além das providências judiciais da igreja, etc., muitas pessoas já ligaram e vão entrar porque se sentiram ofendidas, membros da igreja, com essa matéria mentirosa. Se sentiram ofendidos. Verdade. Rodrigo, É por causa que tentaram generalizar, né? então, me fala, isso daí, você que tem o costume de... Generalizar, né? Você que lida com a imprensa, você que convive no dia a dia, você é político, deputado estadual, o que você acha aí do desdobramento disso? Qual é a consequência? Porque não dá para deixar impune um negócio desse. Lógico que não. Com certeza, o que foi feito por esse repórter e também, né, a questão dos sites que aceitaram esse tipo de situação, porque qualquer site ou televisão, qualquer órgão de imprensa tem que ter responsabilidade com aquilo que eles vão exibir, que eles vão publicar. E eles foram coniventes com esse caso. Rodrigo, me desculpa, tá aí a imagem, parabéns aí pela sua produção, da menina que eu entrevistava. Acabou de falar, o caso de Caruaru. Essa menina atrofiada, paralisia infantil, e me perdoa, porque a imagem fala mais que mil palavras.
Tá aí, esta garotinha que caminhou no altar. E aí vai fazer o quê? Eu fingi, eu fui lá fingir, eu chorei, eu sou ator. Tenha santa paciência. Mas vão pagar muito caro no tribunal maior, que é o tribunal de Deus. Lógico. Prossiga, Rodrigo. E ao invés deles ocuparem o tempo, que nem o próprio apóstolo sempre fala aqui, cadê os jornalistas para virem aqui mostrar o que tem sido feito aqui por essa obra, o que Deus tem feito, o que Deus tem realizado? Verdade. Mas pelo contrário, tentam mostrar situações que não existem. A gente vê aí o nosso país e o nosso estado de São Paulo, a situação que tem vivido, as pessoas têm vivido. Eu estava vendo agora de pouco, Herbert, uma matéria mostrando quantas pessoas moram às margens da Marginal Tietê. É verdade. E cadê o olhar desse jornalista, desse repórter, para com essas pessoas? E quantas pessoas que nós vimos aqui todos os dias saírem de uma condição igual a essa e hoje são empresários. Então a gente tem que notar o seguinte, que os órgãos de imprensa têm que se preocupar em divulgar, em buscar matérias para que possam trazer benefício para as pessoas com aquilo. Trazer o olhar do poder público, trazer o olhar do judiciário. Verdade. Mas não tentar forjar, não tentar fazer algo que possa querer prejudicar aqueles que querem ajudar. Agora, eu queria um outro detalhe. Como é que um ser humano normal, ele pode acreditar mais numa porcaria daquilo Olha a multidão, acho que é no campo de Bagatelle, né? É uma das multidões, né? Porque onde o apóstolo vai... Só multidão. Agora, como é que uma pessoa pode acreditar mais naquela porcaria ou de ver inúmeros milagres? E outra, normalmente esse pessoal que o apóstolo fala no culto, eles estão lá no meio do povo. Esses repórteres, tem repórter, tem investigador, tem um monte de gente aí que está lá no meio. Mas só que é gozado que aí eles presenciam milagre na reunião, presenciam milagre na televisão, isso daí não vale nada. Aí cai de paraquedas uma porcaria daquele documento e vale mais do que essa imagem aqui, olha, tá vendo? A porcaria do documento vale mais do que isso daí. Esse é um dos milhares ou de milhões de milagres operados. Isso é assim, ninguém, por mais desinformado que você seja, vamos dizer assim, está na cara que isso é encomendado, está na cara que isso é boa, é uma coisa fabricada. Você sabe que existem jornais de bairros ou de cidades pequenas que alguns jornalistas, por algum troquinho, acaba colocando uma manchete, tipo, deputado Rodrigo foi pego fazendo isto. Porque teve o interesse do fulano, do concorrente dele. Como é que o deputado ele vai procurar se explicar? Ele se explica, mas a notícia foi plantada e às vezes por uma merreca. Tem bandido travestido de jornalista. Eu vou mais fundo, hein? Tem pastor travestido de jornalista. Vamos deixar claro aqui. Toda profissão tem o bom e o mau profissional. Tem o bom advogado, o mau advogado, o bom jornalista, o mau jornalista. Exatamente. Todas as profissões. Isso daí não é um privilégio do jornalismo, não. Todas as profissões têm isso daí. Geral principalmente mesmo. a dos políticos, né? Que são as mais criticadas. Bandido travestido de advogado, bispo travestido de bandido, travestido de bispo, e por aí vai. Toda profissão, o lado bom e o lado mau. Agora, esse jornalista ele vai ter a oportunidade de se explicar em juízo. Não só em um processo, em vários. Né? Ele vai ter a oportunidade de se explicar em juízo. E não vem agora querer ouvir, porque sabe, é comum, agora o cara liga para cá, mas o senhor não quer falar? O senhor não quer dar... Quer dizer, é aquela história, né? Eu tinha um professor de direito que me explicava o seguinte, direito penal. Quando você calunia alguém, quando você joga uma informação inverídica, falsa, é a mesma coisa que você pegar num ventilador enorme e estourar um saco de confete. Espalha para tudo quanto é. Espalha. Aí o direito de resposta, uma coisa que é? Recolhe aquele confete. Primeiro que você não vai achar todos os pedacinhos, porque espalhou. Depois, e segundo, agora depois. Ele devia ter antes. E olha, vou te ser sincero, pelo seu programa, pela divulgação que teve do seu programa e pelo acesso que ele sempre, porque é um repórter de mídia eletrônica,
Então ele é um cara que facilmente tem acesso a esse tipo de A não informação. ser que ele seja fraco ao ponto de não pesquisar. Não, cara, só ele analisar. ver o que passou no programa e falar, bom, isso daqui realmente é um absurdo, é uma mentira, é um estelionato, tem polícia aqui envolvida, então eu não vou publicar. Mas ele preferiu dar credibilidade àquilo. Ele vai ter a chance de se explicar? Vai, no tribunal. O comunicador, o jornalista, o radialista, ele tem obrigação de estar ligado. Ele tem a obrigação de saber o que está acontecendo. Agora, veja que se noticia, o mal foi causado, depois para você, mesmo com o direito de resposta, tentar justificar uma mentira, ela pode até se tornar realidade, se tornar uma verdade. Veja aí que você foi muito feliz, Denis, parabéns aí o Jorge, a equipe, que colocou um trecho da história da escola de base que aconteceu há 20 anos. E que até hoje... Veja que esta mulher até hoje não é a mesma, não se recuperou. Não recolheu. Uma sequela na vida dela Jamais. que nunca mais vai superar. Não vai sarar nunca, é uma cicatriz, é uma ferida que jamais fechará. Falaram que ela e o esposo estavam aliciando menores para fazer sexo e tudo mais, está aí a mulher. O transtorno do Bolsa Família, um boato que surgiu na internet, veio aquela multidão se acotovelando lá, poderia ter acontecido coisa mais grave. Veja, principalmente agora com a internet, porque isso aqui que nós estamos falando, essa responsabilidade aqui foi pela internet, começou na internet. Então veja que o cara, ele usa a internet porque é um veículo rápido, divulgação rápida, você não tem como se mexer e o dano já foi causado. O dano foi causado. Agora, a chance dele, volto a repetir, vai ter toda a chance do mundo no tribunal. Vamos ver como é que você vai explicar para um juiz que você achou que aquele lixo era válido. E vai ter que botar a mão no bolso. Ah, não tenha dúvida. Ô, Denis, como advogado, me permita fazer uma pergunta aos dois advogados. Se tem alguém que compartilha isso no Facebook, qualquer cidadão, e que queira, de uma certa forma, dizer, puxa, como é que pode acontecer isso? É o fim da terra, é o fim do mundo, sei lá, parecido assim. Concordando com aquilo. E isso é provado, essa mulher que deu a entrevista agora já falou, vai entrar com processo também. Essa pessoa que está concordando, não sei se inocentemente, porque estamos aqui esclarecendo, falando desta farsa, deste absurdo, foi feito no dia 16 que eu denunciei no meu programa Repórter Mundial. Amanhã vou reprisá-lo, você tem a oportunidade de ver. Caberia alguma coisa para uma pessoa que pudesse pronunciar assim, concordando ali? Ó, um conselho. Cuidado, você não entre nessa. Cuidado, porque você propagar uma informação mentirosa também é crime. Você não precisa ser o autor. Sei. Se você propaga uma informação mentirosa, você está cometendo um crime. É crime? Também é crime. Então, não entre nessa, eu achei isso aqui legalzinho, eu vou pôr no meu Face, eu vou pôr não sei aonde. Que absurdo! Porque vai acabar sobrando para você. Você já está informado, nós já damos a versão oficial. É o fim da picada. Agora, se você quiser entrar nessa, você também vai ter a oportunidade de ir junto com ele perante o juiz para se explicar. É isso que eu posso falar a você. Gente, infelizmente nosso programa está acabando. Como passa rápido, né? Rodrigo e Herbert, poxa, foi... Bom, prazer enorme a gente estar aqui. Infelizmente com um tema tão ruim, mas por outro lado, muito bom que esclareceu, mais uma vez, o nosso telespectador, a população em geral e os coleguinhas de imprensa. Não vai ficar barato. Você pode ter certeza que não vai ficar barato, não. Não vamos aceitar isso daqui. Tá? Gente, muito obrigado. Rodrigo, agradeço a oportunidade. muito obrigado por ter aceito. Herbert, obrigado, foi um prazer enorme. E você já sabe, nosso encontro de todo final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite. Boa noite, um abraço.